E aí, pessoal, e aí seus burros que preferem desacreditar dos nossos nobres conselheiros e prefere que o Corinthians seja profissional? Você já tomou seu chá de anti-burrice hoje? Ah. Antes da gente comentar, mais uma vitória do Coringão. Meu cabelo tá igual ao do Fagner, é verdade, eu sei disso. Vamos para o nosso pedido, que não tem sido muito bem atendido. Por favor, se inscreva no canal e dê um like. Compartilhe com alguém. Se você fizer essas três coisas que são gratuitas, você vai ajudar a gente a crescer e ter uma voz aí um dia em algo referente ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos falar do jogo. Eu não vou falar de nada externo hoje de novo, não, porque na questão política não houve nenhuma diferença. Foi remarcado o julgamento que deve tirar o Augusto para o dia 26. Um dia antes da decisão que a gente tem contra o Racing não, contra o Huracan na Argentina. Né? Será que é o melhor dia? Por que não no dia 27? No dia 28, na quarta-feira? Depois do jogo. Não era melhor? Mas os nossos conselheiros, eles pensam muito na gente. São eles que vão salvar o Corinthians da bancarrota. Não é uma SAF, não é um empresário. Só antes de eu começar a falar, o John Textor, o malvado, né, ele fez o Botafogo ganhar um brasileiro depois de 30 anos. Perdeu um outro dentro de campo, por erros dentro de campo, que era já para ter ganho também. Fez o Botafogo ser campeão inédito da Libertadores. E ontem fez o Crystal Palace vencer o primeiro título da sua história em 120 anos. Um time pequeno. O Crystal Palace é o Juventus da Rua Javari. E tem gente que fala, não, imagina, eu não queria um John Textor no Corinthians. Não, é horrível. Imagina, seria péssimo pro Corinthians um cara que fez um time de 120 anos ganhar o primeiro título da vida dele em cima do Manchester City. Seria horrível um cara desse no Corinthians. Não estou dizendo que seria ele, mas um cara do padrão dele. Seria muito ruim. Ele ia destruir a instituição, como ele está destruindo o Botafogo, que era o time que caía todo ano, brigava para não cair todo ano, agora todo ano está brigando a parte de cima da tabela. Já está disputando com a sua terceira Libertadores seguida. Pô, coitado do Botafogo. Como sofre hoje o torcedor do Botafogo? Como sofre, né? Nós que estamos nas nuvens. O Corinthians jogou bem hoje? Não. Tá? O Corinthians jogou melhor do que o Corinthians jogou na quarta-feira? Muito melhor. O Santos é melhor do que o Racing? Muito melhor. Só que esse Santos é horroroso também, tá? O Racing não é parâmetro. Arerê, hein? O Santos tem grande chance de cair. O time é fraquíssimo. E até mesmo com jogadores com certo nome, o Santos joga pior do que o time que caiu. Talvez no papel não seja pior, mas o futebol apresentado é pior. Tá? O Santos hoje, o Hugo Souza fez uma defesa na partida e que ele deu pulo para fazer uma ponte de uma bola que ia para fora, só para sair na foto. E o Santos perdeu um gol feito, e aí isso aí eu já vou falar. O Dorival, de novo macetado por lesões, ele levou a campo o que ele podia levar. Não é o que é o ideal, o que está longe de ser o ideal. Dois craques não estavam à disposição, Memphis e Garro. Dois jogadores que fazem total diferença. E ele perde o Mateuzinho. Entendeu? Aí ele inventa será que a gente está vivendo uma fênix saindo do chão? O Dorival ele veta o Maná, que realmente fraco. Eu jogaria o Caipira, que era o jogador da Copinha, e que ao meu entender não fez uma Copinha ruim. Testaria o menino, não tem problema, tá? Não é um jogo eliminatório. O Choca voltou pro banco, que eu também achei um erro, tá? Mas ele quis manter a defesa que jogou com ele os jogos contra o América de Cali e contra o Mirassol, que era o Kaká e o André Ramalho, tá? E se eu tivesse na zaga, se a Nina... E a Nina, faz como aparece aqui, ó. Se a Nina tá na zaga hoje, o Santos também não teria muita chance de gol, porque o Santos não criou absolutamente nada. E aí ele vai com os três volantes, ele povoa muito o meio campo, Bidon, o Maicon, que ao que dá a entender não será titular, porque o Ranieri está voltando de lesão, né?
E aí ele fecha bastante o meio de campo, com o Martinez e com o Carrilho, e ainda o Coronado. Ou seja, 5 jogadores no meio campo, para o Yuri sozinho ser uma ilha lá na frente. No primeiro tempo, nada do que o Dorival pensou deu certo. Nada. Só que o adversário do Santos é muito fraco, o Santos também não criou nada. E aí a gente viu um dos piores jogos que eu vi na minha vida no primeiro tempo. Quarta-feira foi ruim também. Foi um jogo em que, sabe, aquele jogo horroroso. Aquele jogo de videogame com 2 crianças que não sabem jogar. Não sabe se aperta o X para tocar, o quadrado para chutar. Não sabem. Elas estão aprendendo durante o jogo. Parecia isso. Entendeu? E aí no primeiro tempo, há 2 boas chances de gol, uma para cada lado. Numa das poucas escapadas do campo, do Santos, a pedra, como você dizer, a criptonita do Corinthians, a bola aérea, um cruzamento para a área, o tal de Zé Ivaldo me erra um gol que... azar dele, né? Antes chora a mãe dele do que as nossas. Ele erra um gol que inacreditável, né? Inacreditável. Ele na frente do Hugo, cabeceia para fora, errado, torto. O Corinthians não consegue criar, o Yuri Alberto não pega na bola no primeiro tempo. E o Corinthians tem sua chance numa cobrança de falta do Coronado. O Coronado manda na gaveta e o goleiro do Santos faz uma baita defesa. Foi esse o primeiro tempo, só. Foi 46 minutos, né? Deu um de acréscimo o Klaus. Aí o Klaus também pensou no intervalo, pô, eu também não apareci muito no jogo. Segundo tempo precisa aparecer um pouco mais, né? Vou falar do Klaus depois, né? Aí vai pro segundo tempo. Aí mostra aí pra mim algo positivo do Dorival. Hoje eu vou elogiá-lo, ao invés de criticá-lo como eu critiquei no vídeo passado. Vamos dizer, falar que eu passo o pano, veja o vídeo passado onde eu critiquei muito o Dorival. O Dorival, todo mundo pensou que ele ia mexer. Ele já ia voltar com o Thales, com o Romero, ele já ia mudar tudo. Não, ele volta com o mesmo time. Ele corrigiu o time no gogó. E o segundo tempo é totalmente diferente do primeiro. Com os mesmos jogadores. 0 substituições. 0. O Corinthians avança suas linhas, o Corinthians fica com a bola, começa a tocar rapidamente, o Santos começa a entrar em parafuso, o Santos não passa do meio campo, o Corinthians sufoca o Santos dentro do seu campo, como fez com o Inter, muito parecido, e o Corinthians batendo até uma hora furar. Só que, diferente do jogo contra o Inter, o Corinthians não cria grandes oportunidades. Talvez tenha sido o erro. Eu vou entender que o Dorival entrou com o Félix Torres, porque ele pensou, o Félix Torres é zagueiro, ele vai ficar ali plantado, e o Soteldo, que é o jogador mais perigoso do Santos, vai cair por ali. E o Félix vai anulá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Afinal, que jogo do Félix Torres, né? Porque pra bater, pra dar paulada no cara, tem uma fila. Mas pra falar que o cara jogou muito hoje, vão ter poucos. Então eu sou justo. Eu me assustei ao ver o Félix Torres de lateral, porque se de zagueiro ele não rende, imagina de lateral. Eu hoje tenho que dar a mão a torcer. O Soteldo praticamente não pegou na bola. Já aquele Roheiser teve mais liberdade, mas ele sozinho. E o Tiquinho, como o Yuri Alberto, era uma ilha. Não chegou bola nenhuma no Tiquinho. Então, ou seja, se anulou o Soteldo, automaticamente se anulou o Tiquinho também, que é o atacante mais perigoso do Santos. E o Roheiser sozinho, cara, ele não é o Messi. Ele é um bom jogador, mas ele não oferece tanto perigo assim, entendeu? E o Dorival no gogol mudou o jogo, sem fazer nenhuma alteração. E acho que aos 18 ou 19 do segundo tempo, o Martinez cruza, e o Yuri Alberto cabeceia bem para baixo. Na hora eu xingo todo mundo. Eu pensei que o goleiro do Santos tinha feito um milagre inacreditável. Teria sido uma defesa cinematográfica lá, Gordon Banks, do goleiro do Santos. E aí o jogo para, os jogadores do Corinthians começam a comemorar. E o que? Vocês estão comemorando o quê? E aí começam a falar, a bola entrou. A bola entrou. Só que a Globo, né? Ô Globo, ajuda nós aí, né? A Globo não mostra o lance. E a gente fica na cabeça, será que a bola entrou ou não? Porque a primeiro olho foi um milagre do goleiro do Santos. Eu não vi a bola entrar a primeiro olho. Mas lógico que a gente tem que ver novamente.
E depois de 1 minuto ele checando o VAR, a FIFA já usa chip na bola desde 2014. A Globo resolve, enfim, mostrar a bola totalmente dentro do gol, em quase 1 metro. O Brasão ele pega a bola com o punho, e com o punho todo dentro do gol. Gol claríssimo, que aí precisou de 1 minuto e pouco do VAR. Se tem um chip na bola é coisa automática, é na hora, né? Fica aí CBF, que está mais preocupada em muitas outras coisas, né? Eu não tenho palavras para descrever a CBF. O Corinthians já tem tantos problemas que eu não quero nem fazer um vídeo para eu entrar no que tudo que a CBF faz, tá? Aí começa o show do seu Klaus, tá? Ah, ele pode não ter visto, o Bandeira tem que ver. E o Bandeira viu e correu pro meio do campo, tá? Então ele dá o gol. E aí o VAR olha na hora e nem deixa o jogo rolar. Se o VAR falar, não, a bola não entrou, vem olhar. Aí, beleza, aí ele vai lá e ok. Mas dá o gol. O Bandeira correu pro meio, dá o gol. Até o reinício de jogo a gente vai ter alguns segundos. Nesses segundos o VAR pega, olha o lance e vê, entrou realmente, segue tudo certo. Bola pro jogo. Mas aí não. Aí o Klaus tem que ouvir. Acho que eu ouvi uma musiquinha junto. Aí vai, faz o gestozinho, gol. Pô, uma coisa tão. Irrita. Eu odeio o VAR, tá? Eu gostei muito quando ele foi implantado. Hoje eu tiraria. Tá? Ele mais atrapalha o espetáculo do que ajuda. Tá? Mais atrapalha. E o Corinthians aí, o Dorival muda totalmente a cabeça dele. O Dorival, naquele momento do jogo, ele já ia botar o Romero e o Tales juntos. O Corinthians verticalizar o jogo totalmente. Mas aí, com o gol, ele muda de ideia. Ele bota o Ranieri para segurar e o Romero, só. Né? E o Corinthians segue com o controle do jogo, tranquilo. O Yuri perde um gol inacreditável, que se não perder não é o Yuri, ou o Yuri. Recebe uma bola linda, ele dribla o zagueiro, deixa o zagueiro falando sozinho, sem pai nem mãe, e chuta pra fora. Será que esse seria anulado também? Não vamos falar. Aí tem um lance que os santistas vão reclamar, mas que eles têm que reclamar do lateral deles, não do juiz, não do Klaus, porque o lateral deles foi burro. E o Martínez, o jogador do Corinthians, foi esperto pra caramba. O Martínez foi esperto. O Martínez conseguiu cavar uma expulsão pro adversário. O que acontece? Uma bola na lateral. Eles já estavam se estranhando, os dois são gringos, provavelmente se estranhando já no idioma deles. O do Santos é colombiano e o Martínez é venezuelano. Escobar, ele já tinha amarelo. E aí o Martínez peita ele e começa os dois a bater boca. E o jogador do Santos retribuindo, sabendo que ele tem amarelo. Você entendeu? Se o jogador é um pouquinho inteligente, ele vira as costas andando e bate o lateral. Deixa o Martínez estando sozinho, porque aí só o Martínez tomaria o cartão. Mas não, ele deu a prerrogativa. E o Klaus burro não percebeu que o jogador do Santos já tinha amarelo. Não foi conferir. Ele falou, vou mostrar que eu tenho autoridade. Amarelo pros dois. Só que o do Santos já tinha. Rua. Isso mudou o jogo? Não. Porque o Santos já não atacava com 11, com 10 menos ainda. O Santos não levou perigo ao Corinthians em momento nenhum. E aí, mais um é o quinto. Tá? Eu posso falar, cara. São 5 gols anulados do Corinthians na Arena, em 3 jogos. Félix Torres rouba uma bola maravilhosa do jogador do Santos. É a sorte que o Santos não tem qualidade, mas o Santos empata o jogo nessa cobrança de falta. Só vou falar. Félix Torres rouba a bola do jogador do Santos. Aquela trombada natural de jogo, o Félix Torres em pé. Jogador do Santos já tombando. Pra mim, limpo. O braço do Félix Torres é de espaço. Porque se esse braço é faltoso, foi pênalti no Igor Coronado na quarta-feira. Na quarta-feira contra o Racing. Que a mão nas costas foi muito mais forte. Lance limpo. E o Félix Torres rola uma bola pro Yuri de craque. Foi um lance. Félix Torres. Eu falei, o que aconteceu com o Félix Torres? O Yuri sozinho recebe a bola, estilo Romarinho, estilo o próprio Coronado contra o Inter. Golaço, 2-0, comemorando meu pai assistindo o jogo comigo, depois de muito tempo, comemoramos. Aí tal, beleza, fim de jogo. Aí
Puta que eu pariu, velho. É o quinto gol, velho. Foram 2 contra o Vasco, 2 contra o Internacional e agora 1 contra o Santos. Tá virando palhaçada isso aí. Nenhum desses gols fez falta. No saldo pode fazer no futuro. Você imagina o Corinthians perde uma vaga na Libertadores por causa de 2 gols de saldo? Só imagina. E aí ele vai lá, como chamou, ele vai anular, né? Ele não vai lá pra manter o gol. Aí mostra essa imagem em câmera lenta. Na imagem em câmera lenta parece que o Félix dá um soco no jogador do Santos, mas não, é movimento natural. E aí ele vai e anula o quinto gol do Corinthians em 3 jogos, somando Vasco, Internacional e Santos. O Corinthians era para ter ganho de 5-0 do Vasco, de 6-2 do Internacional e de 2-0 do Santos. Anula o jogo, para mim, no erro mais grave do Klaus no jogo. O lance do Escobar foi mais burrice do Escobar. Se era pro Klaus controlar e não dar cartão para ninguém, ok, mas ele deu cartão pro jogador do Corinthians, então ele deu cartão pro jogador do Corinthians. Agora, o gol anulado não tem muito o que falar. Pessimamente anulado, seria um golaço. E o jogador a menos que o Santos vai reclamar e chorar não fez a menor diferença. Porque esse lateral do Santos só marca. Ele cai ali ele não, só fica ali. Tanto que eu teria colocado o Bidu invertido em cima desse cara. Porque esse cara ele não passa no meio campo. Ele é um zagueiro que joga pela ponta, a gente pode dizer. Ele não aparece. E o outro, o Léo Godoy, é fraquíssimo. Então eu exploraria o Bidu de um lado e o Thales Magno do outro. Eu teria feito isso, quando o jogo estava 0-0. Mas deu certo. É o que importa. Certo? Só um minuto, alguém me ligou aqui. Então, mas aí não teve mais nada no jogo. O Romero bateu boca com outro jogador lá do Santos. Não deu em nada. Não teve também mais chances de gol. O Corinthians também não criou mais nada. O Santos, eu falei, essa cabeçada com o Hugo, ela ia pra fora. Aí o Hugo vai, sobe, segura, faz a ponte, cai no chão. Talvez o Hugo não tinha certeza se foi o jogador do Santos que cabeceou. Talvez ele fez isso para evitar um escanteio. Foi talvez a única defesa do Hugo no jogo. E termina 1-0 Corinthians. Terceira vitória do Corinthians em cima do Santos esse ano. E 4 gols do Roberto. 5, na verdade, né? Contra o Santos. 3 contra o Inter. Ele fez 7 gols. Na verdade, 9, mas 2 anulados contra Inter e Santos. Suas vítimas favoritas, né? A lei do ex. Então, o segundo tempo do Corinthians valeu a pena. Eu gostei do Corinthians no segundo tempo, tá? O Corinthians não foi tão agudo, não criou tantas chances, mas você pensa no time jogando assim no segundo tempo, com Garro e com Memphis. Você entendeu? É uma outra coisa. Que aí você tem jogadores que vão te levar. Agora, jogando assim com o Coronado, que ora joga, ora não joga, como o Bidon, não é a mesma coisa. Entendeu? Então, se o Corinthians jogar assim com Garro e com Memphis, são partidas que dificilmente o Corinthians não vai ganhar. Dificilmente. Tá? Então deixa seu comentário aqui do que você achou no jogo. Eu falei, primeiro tempo sofrível, mas que o Corinthians também não sofreu, exceto aquele lance da bola aérea, tem que tomar cuidado, que foi um só. E que foi a única chance de gol do Santos no jogo. Tá? E segundo tempo, soberano do Corinthians, faltou mais chances, mas se você contar que o Corinthians fez um gol, fez um outro gol que foi anulado, e que o Roberto perdeu um gol feito, poderia ter sido 3-0, certo? Aí você não dá pra reclamar também muito. Então eu gostei do segundo tempo e eu gostei muito da postura do Dorival, cara. Hoje eu tenho que elogiá-lo. Ele mudou o time do primeiro pro segundo tempo sem fazer nenhuma alteração, e são poucos treinadores que fazem isso. Comenta aí o que você achou, se inscreva, dê o joia. Valeu!